Oi, eu sou Ive para apresentar aqui uma teoria que eu mesmo fiz, não peguei na internet, de bingo, que muita pessoa faz isso, que é que o Cashmere é um personagem totalmente do bem. Muitos devem achar o contrário, porque ele é o principal antagonista do capítulo 3. Mas, bom, eu posso te provar que ele sim é um personagem do bem, não é um personagem do mal. Bom, vamos começar. Não todos os antagonistas de Pop Playtime, o que eles mais fazem, qual é a principal característica, e vamos lá. Huggy Wuggy. O Huggy Wuggy, desde o início, ele é um personagem muito cauteloso. Cauteloso eu falo quando ele está no momento certo de atacar. Então, vou dar um exemplo. Ele podia ter nos pego lá a primeira vez, quando a gente tá na sala e ele tá paradão e entrega a chave. Claro que ele podia, mas ele não fez, sabe por quê? Porque ele sabia que aquele não era o momento certo. Era um lugar muito aberto. A gente podia fugir. Por isso que ele dá a chave, por isso que ele dá o acesso, por isso que ele induz a gente a ir nos túneis de continuação, logo naquela parte da batalha final. Quando a gente chega lá, ele sabe que aquela é a hora certa de nos atacar. Ele acaba morrendo, porque coincidentemente tem uma caixa, que claramente é o roteiro do capítulo, mas não sei se a gente ignora. E vamos lá, Momo 10. Ela é a melhor antagonista pra mim, e vamos lá. Ela não nos mata direto, porque ela quer fazer a gente sofrer, tortura. Que é o que a gente fez ela passar, lembrando que existe teoria que a gente é um brinquedo, que não sei o que, mas não. A gente é um ex-funcionário da fábrica. Então, a gente ser um ex-funcionário, ela vai fazer a gente passar por o que ela fez, porque a gente fez ela passar pra ela. Então, os 3 jogos, Musical Memory, o Apalug e o Status, eles são o que a gente fez ela passar. Que ela podia ser danificada. A gente não sabe o que os Bigger Bodies podem fazer. Do PJ, o Gunzo não é muito bem Bigger Body, ele é um Sonic normal, que tem toda uma lore que eu não vou explicar aqui agora. Bom, ela faz a gente passar, a gente passa, menos um status que não tem nada pra gente ir. Então era morte na certa, só que a gente consegue fugir pela janela. Isso não tava no plano da Momo Vargas. Então, como não tava no plano dela, lembrando, gente, ela é uma criança de 10 anos. Ela, passou 10 anos, então ela tem 20, tá? Mas ela foi criada com 10 anos. Ela tem a mentalidade de uma criança de 10 anos. Então ela sempre tem que achar uma coisa pra fazer a gente assim. Pra ela não levar culpa. Então, tipo, vou dar um exemplo clássico. Uma criança quebrou uma coisa. Daí essa criança bota a culpa numa outra pessoa, numa outra coisa. É isso que ela faz no final do capítulo. Ela sabia que não tinha escapatória, por isso que ela mandou a gente lá. Mas como a gente conseguiu fugir, ela botou a culpa dizendo que a gente trapaceou. Mas não, a gente não trapaceou, a gente foi, a gente conseguiu sair, tinha saída. Mas como ela não quer dizer que tava tudo planejado, ela tem que botar uma desculpa em cima, ela acaba fazendo isso, né? De botando a culpa e ela morre no triturador depois, que também é bem coisa do roteiro. Porque é bem difícil ela ir no caminho que ela viveu por 10 anos, no mínimo, que ela devia saber de cor, sair correndo e ainda prender a mão no triturador. Tá bom, daí tem o questionário que eu vou falar depois, e vamos lá, o vilão principal do capítulo 4 é meio estranho o vilão do capítulo 4, porque eu posso dizer que os 3 deles são principais: o Harley Sour, o Yarnaby e o Dowie. Porque o Yarnaby, ele foi dar um trailer que apresentou a gente como se fosse o principal. O Ivy todo foi dele e do Harley Sour. Daí fizeram um trailer do Harley Sour, que disse: ele é o principal antagonista do capítulo. Só que a gente chega e a batalha final é contra o Dowie. Então a gente não consegue definir quem é o personagem principal, porque foi dado 3 tipos de protagonista pra cada. Então eu vou falar dos 3 um pouco. O doutor, a todo momento, ele tenta dizer que o plano da Pop é uma besteira de explodir tudo, que a gente também, a gente tem que substituir as nossas vidas, as vidas de outras pessoas pra gente sobreviver. Então tem lá a coisa com o Simon Smoke no cano lá, coisa estranha, que tá lá, daí tinha que desativar as coisas, daí ele ia morrer. Daí tu tinha que decidir fazer isso ou não fazer. E bom,
o Harley Sully, ele tem esse propósito e ele morre da forma mais besta possível, que é arrancando o cartão. Que não é nada a ver. Não gostei do final dele, porque ele foi apresentado. Ele é o maior doutor de Bloco Time, ele que fez vilões que a gente contou estranho, porque ele tem esse final ridículo. Não. Daí tem o Dynamite, que ele morre no fogo. Também muito estranho, porque ele é um personagem que caça, gente. Caça. Todas as três ou quatro perseguições que a gente tem dele, fases de perseguição, são muito bem elaboradas para mostrar que ele nos caça. E no fim, ele vai pular na caldeira, sabendo que ele é de pano. Tá bom, ele pode se mostrar como um personagem burro, como disse lá o teste da Game Station, o próprio Harley Sully, documentos e coisa tal. Só que esse fim não colou muito bem e eu acho que ele sim pode voltar. E o Dowie? O Dowie foi um personagem do bem o tempo inteiro, só que ele começou a duvidar da Pop. E quando a gente segue o plano da Pop, simplesmente o 1006 pega as bombas e bota eu esqueci o nome do treco onde eles ficam. Porto Seguro. Ele bota as bombas no Porto Seguro e explode todo mundo. Daí o Dowie fica bravo com a gente, não com a Pop. Que eu já não gostei, ele bate na parede, uma das crianças dentro dele bate na parede, ele vira aquele monstrão estranho. E daí tem toda aquela coisa de congelar ele, depois triturar, que sinceramente não faz sentido pra mim ter tubos de hidrogênio do lado de uma serra, numa sala totalmente aberta e com o meio exposto. O que era pra ser isso? A gente estava nos laboratórios, foi pra isso, não faz sentido pra mim. Daí ele morreu pensado que aí sim tudo bem. Tipo assim, era um ambiente fechado, que a única jeito de a gente fugir era usando o ambiente. Se o ambiente tinha isso, tudo bem, mas aquilo não fazia sentido pra mim. E bom, vamos lá pro Cat Temp. Mostrei agora todas as fraquezas dos personagens antagonistas dos 4 capítulos. Dos 4. Dos 3, porque agora é o Catnap. Bom, o Catnap, diferente do Momo Lex, diferente do Huggy Wuggy, diferente até do Doutor, porque o Momo Lex e o Doutor ficam fazendo a gente pensar, ficam fazendo a gente passar por coisas até eles chegarem no ponto deles irem e nos matar. Huggy Wuggy espera pra nos matar. No Catnap, eu não sinto existir um assassino de tipo, nossa, se eu te achar, eu vou te matar. Porque quando ele acha o protagonista, ele taca lá naquele cano que leva pro bondinho lá pro Playcare. E daí, isso acontece, a gente vai pro bondinho, daí a gente entra no Home Sweet Home, e o Catnap fica nos observando, a gente ingere o gás, daí tem Nightmare Huggy Wuggy, daí a gente acorda, essas coisas, e vai indo o capítulo inteiro. Em todos esses pontos, toda vez que a gente conta o Catnap, a gente não vê que ele vai nos matar. Ele sempre tá nos observando. Daí a gente pensa, quando ele vai nos pegar, ele vai nos matar. Que nem foi o Huggy Wuggy, ele esperou o momento certo pra atacar. Só que quando o Catnap consegue nos pegar, ele taca numa sala e diz que, não sei o que, saia do berçário ou eu vou te matar. Por que ele não mata? Entende? Isso liga totalmente na história do próprio Catnap. Ele foi uma criança, ele tinha amigos na Playcare. Ele não era uma pessoa sozinha, tinha amigos que se importavam com ele. Ele não tinha um motivo de simplesmente querer matar os funcionários. Era tudo mandado no 1006. O 1006 que fez o Catnap ir na hora da alegria. O 1006 que fez induzir o Catnap a ir atrás do protagonista. Porque a gente vê que até agora não foi explicado do 1006 se ele realmente quer nos manter vivo ou não quer nos manter vivo. Porque se ele quisesse, ele diria pro Catnap, mate o protagonista, ele não tem nome, daí eu vou chamar de protagonista. Só que ele não fala isso, por isso que o Catnap não vem nos matar. Ele não tem esse sentido. Diferente do 1006, que aconteceu no último ato, podemos dizer assim, do capítulo 4, que é quando ele se revela, na verdade é o Wally, e daí acontece todas as coisas, e ele explode uma bomba e realmente nos matar a gente e a Kissimice. Só que ele só tá atrás da Pop. Então por que ele não nos matou até agora? A gente tá matando todos os discípulos dele. Daí tem aquela coisa dele pegar as partes
dos Bigger Bodies, só que ele simplesmente não mata os Bigger Bodies. Ele tem esse poder. Eu sei que ele tem esse poder. Porque senão todo mundo não ia ter medo dele. O Catnap tem medo dele. A Momo Legs, o Huggy Wuggy, todos têm medo dele. Até o próprio doutor tem medo dele. Mesmo o doutor se achando o melhor de todos. E bom, isso mostra que o Catnap nunca teve a intenção de ir nos matar. Ele só teve a intenção de seguir o Mrs. Então, mesmo o Catnap sendo o principal antagonista do capítulo 3, ele nunca teve a intenção de, nossa, eu preciso matar porque fizeram passar por tal coisa. Não, ele só segue ordens. Bom, essa é a minha teoria, esse foi o vídeo. É o primeiro vídeo do canal, por favor ajudem com o que possam. Dá o like, se inscrever. É um canal pequeno que eu pretendo fazer muita coisa ainda. Isso aqui é um cenário provisório. E eu pretendo trazer 2 vídeos por semana. E vai começar uma nova série. Eu vou explicar todos os brinquedos de Pop Playtime. Então, Huggy Wuggy eu vou explicar, Kiss-Miss, todos eu vou explicar. Daí eu tô falando brinquedos, não experimentos. Então, tipo, 1006 não vai estar, doutor não vai estar, essas coisas, só os brinquedos. Bom, esse foi o vídeo e tchau.